Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como que vocês estão hoje? Tudo bem por aí? Ultimamente eu tô sentindo muita energia de ansiedade e medo, né? É compreensível, tá bom? Compreensível, mas tudo vai ficar... Tudo sempre acaba bem. Como é que tá o clima aí de vocês? Aqui há alguns anos surgiu um novo padrão, né? Então, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no meu coração. Tum, 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 turururum, tum, turururum, tum, turururum. Não se empolga, Shimada. As águas de março já estão caindo. Chuva, chuva, choveu a noite inteira, continua chovendo, não com força, tá uma chuva assim, com constantes pausas, né? São as nuvens isoladas, né? Tem umas nuvens mais carregadas que quando elas passam, elas estão despejando, aí elas continuam passando, dá a impressão que a chuva caiu e parou. Não, é a nuvem que tá passando. Shimada acha linda a chuva. Shimada ama chuva, ama frio. Não é à toa que o oposto complementar da Shimada é fogo. A Shimada é 50% frio e 50% fogo. Só que o meu lado fogo não é muito interessante não, porque ele ativa muito o lado esquerdo. O lado fogo da Shimada é extremamente aterrado, é o lado cético, é o lado racional, lógico, até demais. A Shimada gosta mais do frio, da noite, da meia luz, da escuridão, frio, 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 do outono. Ai, como o outono é lindo, mal vejo a hora. Amo o outono. Shimada começou a comungar com a natureza na hora de gravar o vídeo. Eu desejo imensamente que vocês estejam bem, apesar dos pesares, tá? Apesar de tudo. Não esqueçam, tudo é de dentro para fora. Isso tem muito a ver com o vídeo de hoje. Antes, porém, não é adendo. É algumas perguntinhas que eu recebi. Eu estimulo esses questionamentos, essa perguntação toda, porque assim tem que ser, vocês têm que desenvolver isso, manter frequente isso, responder é um modo de vocês continuarem, sejam questionadores sempre sobre tudo. Não aceitem nada assim de imediato, tá? Não permitam que nada entre no mundo interior de vocês imediatamente. Vocês sempre vão merecer mais. Portanto, selecionem o que vocês vão absorver. Tá falando muito disso, né? O que vocês absorvem do mundo externo vai causar uma grande influência no que você pode manifestar de dentro para fora. Então, questionem sempre.
Aí me perguntaram o que significa o olho grego do meu anel. Não sei se dá pra ver. Esse aqui é um olho grego, né? Não é um olho grego, é um olho turco, tá? Os povos do Oriente Médio usam muito esse símbolo. A Shimada, ela tem uma simpatia, uma conexão muito forte com os povos do Oriente, inclusive os ciganos do Oriente. Interessante isso, né? Quer dizer, não se limita apenas aos povos asiáticos, a todo o Oriente, assim, como um todo. Eu tenho uma ligação muito intensa. Deve ter alguma coisa a ver com outras vidas, né? Então, vai explicar, né? O que significa esse olho, esse símbolo. Sim, isso é apenas um símbolo. Um símbolo em um anel. Então, isso é só um anel, tá? Isso aqui é um símbolo também. Chamam isso aqui de anel da ansiedade. Ó, não sei se vai dar para vocês verem. Ó, tá vendo? Essa parte do meio, ela gira. A Shimada tem uma mania de ficar girando as coisas. Olha, a Shimada tem uma mania de girar as coisas que é impressionante. É que nem o meu celular, né? O meu celular, ele tem esse apoio que é para segurar o celular assim, né? A Shimada segura o celular assim porque a Shimada não gosta de ficar com o celular na mão. Então, ela tem esse breguetinho aqui. Esse aqui foi a minha nora que deu. E aí, Shimada, quando ela fica com o celular na mão, ela sempre tá fazendo isso. Ela fica girando. Adoro um catavento, gente. Vocês não têm noção. Amo de paixão catavento. Shimada gosta de coisas que giram, né? Então, isso aqui não tem... Quando eu tô girando isso aqui, não é por causa de ansiedade. Eu tenho mania mesmo de ficar girando as coisas. E eu não sei se vai dar para ver. Tá como se fosse cravado. Foi feito aqui um desenho que é fundo, sabe? Não sei se dá pra ver. Ó, essa manchinha escura, ela tá numa linha. Ela tá numa linha. É uma formiguinha. É uma formiguinha. E quando eu giro, a formiga, ela tá caminhando, ó. Entendeu? Isso aqui também é um símbolo. Uma pedra verde. Esqueci o nome dessa pedra. Que também é um símbolo. Para que servem as simbologias? Apesar do símbolo, isso aqui não tem poder nenhum, tá? Os objetos sagrados, né, chamados de sagrados, eles por si só não têm poder nenhum. Nem esse e nem esse. Esse aqui é um símbolo que, para afastar
mal olhado, energias ruins que vêm através de nós, através da vibração gerada a partir do olhar. É por isso que é um olho, né? E esse aqui é o símbolo do dom da cura, mais relacionado com o reiki que eu pratico. Também não tem poder nenhum isso aqui, tá, gente? É só um símbolo. Então, para que serve um símbolo? A Shimada sempre tá com um anel na mão com esses símbolos, porque eles são um lembrete para a Shimada. Esse aqui significa que eu sou apenas uma formiguinha que precisa seguir. Quando eu movo esse anel assim, eu fico girando o centro, essa parte dourada gira, né? Eu estou me lembrando que eu devo seguir, continuar. E eu sou apenas uma formiguinha. Esse aqui me faz lembrar de sempre estar em estado de prece, porque recebemos sim ataques energéticos o tempo todo, né? E esse aqui é para me lembrar de que eu estou aqui fazendo um trabalho de cura interior, né? Já vi vídeos falando que não existe cura interior, né? Já dá para imaginar de que linha vem essa afirmação, mas existe sim. O poder oculto não tem o mínimo interesse que ninguém alcance a cura interior, tá? Que todo mundo fique assim, nesse estado interior de sofrimento, de dor, de depressão, de ansiedade, de medo, né? O maior ato de rebeldia contra o sistema é a cura interior. Porque a cura interior te liberta, sendo que você nasceu livre. Então, Shimada, ela usa lembretes, são símbolos. Eu gosto mais desse. Eu sou uma formiguinha mesmo. Sempre tive consciência disso. A outra pergunta, apesar de existir Google, e a pessoa mencionou isso, né? Embora exista Google, eu gostaria de saber de você o que significa egrégora. Veja bem, a dificuldade estimada de pronunciar certas palavras é porque está muito relacionado com a genética, tá? Nos alfabetos asiáticos não existem sílabas formadas por uma consoante mais R, uma consoante mais L. Também não existem vogais mais R, vogais mais L. Nem tampouco, por exemplo, aquele R ou aquele R vogal mais R, vogal mais L, não tem no alfabeto asiático. Então, o que acontece? É difícil pronunciar isso. E parece que eu herdei muito essa coisa que eu vejo nos meus tios do sotaque. Eles têm o sotaque japonês, né? Da língua japonesa. Acho que a convivência com eles, eu convivi muito com meus tios, minhas tias, acho que potencializou isso, que a gente acaba herdando geneticamente. Então, por exemplo, essa palavra tão usada e adorada atualmente, chamada, que vocês falam, dorama. Eu gosto de dorama, eu sou fã de dorama.
Não é dorama, é durama. Durama. E o que é o durama? Quando um asiático vai pronunciar drama em português, há essa dificuldade de pronunciar o DRA. Na gramática asiática, o correto é durama. Se fosse transcrever a palavra drama para asiático, seria durama. Tem umas coisas na gramática asiática que é desse jeito, né? Então, quando o asiático trouxe o drama asiático, que no caso é o coreano, né? Ao apresentar o drama, saiu durama e pegou. Durama. Então, outra coisa. Às vezes parece que eu tenho um sotaque assim meio caipira, porque eu puxo muito o R em algumas pronúncias, né? Que nem, por exemplo, eu esqueço o L, ó. Eu falo exemplo, é exemplo. Então, por exemplo, porta, porta. Tá vendo porque é chamado falar devagar? O sotaque japonês pronuncia porta. Se falar rápido, fica porta. Aí dá a impressão que eu puxo o R, né? Não, eu tô colocando um U ali. Porta. E como é que fica amor? Quase o R não sai, porque eu sinto a minha língua enrolar, minha língua é presa, né? Então fica carregado mesmo. Eu puxo mesmo o R. Amor. Amor. É por isso que eu falo amoi. Entenderam? Eu falo muito com os meus amigos e minhas amigas amoi. Eu chamo eles de amoi. Porque se eu falar do jeito certo, fica amor. Tá explicado, né? Egrégora. Seria egorégora. É que nem o nome do meu ex-marido, né? Ronaldo. No Japão chamavam ele de Ronaldo. Ronaldo. Porque não, o R no começo não tá na gramática assim, junto com algumas vogais, né? Aí seria, no caso do Ronaldo, seria H em vez de R. Ro. Como tá com R, é Narudo, porque não tem a L no alfabeto asiático. Então, converte para Ru. O Naruto. É difícil, né? A partir do momento que é nulo, algumas sílabas na gramática de alguns povos, quando vai pronunciar outras línguas, fica difícil, né? Por isso que a Shima tem dificuldade em... Não é aprender outras línguas, é falar fluentemente outras línguas. Eu bato o olho assim num texto, vamos supor, em inglês, eu consigo traduzir bem, né? Pelo menos o básico do inglês eu tenho, mas eu não sei verbalizar, porque eu não memorizo aquilo que eu não consigo pronunciar. Como, por exemplo, palavra, não é palavra,
palavra egrégora. Nossa, tem que fazer uma força na língua, né? Egrégora. Eu não lembro. Tem alguma coisa a ver com... Egrégora tem a ver com coletiva, né? Depende do contexto que essa palavra está sendo usada. É um conceito que define uma força espiritual ou campo energético coletivo. Então, por exemplo, um grupo grande, um coletivo. Eu ouço muito essa palavra relacionada à espiritualidade, né? Então, dentro da espiritualidade, egrégora significa o plano espiritual em si. Todo o plano espiritual. E teve alguém que comentou assim: você é tão semântica. Eu recebi como um elogio. Eu sou mesmo. Isso é uma característica das pessoas questionadoras, tá? Não apenas a etimologia das palavras, elas querem saber o significado de tudo, como tudo funciona, como tudo acontece. Pessoas questionadoras são assim, né? Shimada é de natureza. Ela é uma, ela é uma pessoa semântica. Uhum. Na linguagem, no alfabeto asiático também não tem vogais com N, tá? Essas eu chamo de brincadeira linguística o vocabulário português. É o mais gostoso de falar. Ainda mais porque ele é bem variado, né? Então, sílabas com A e N ou A, tio, O, A, O, tio, né? Não tem na gramática asiática. Provavelmente nada disso também exista na gramática oriental do Oriente Médio. Então, vai se refletir, dependendo aonde você está na linha geracional, você vai acabar herdando esses cacoetes do sotaque, né? O último adendo. A nossa querida, amadíssima Vitorito, ela gostaria de saber um pouco mais sobre a minha espiritualidade, né? A minha espiritualidade, eu acho que ela se refere à magia tradicional, que eu tanto cito aqui. Não há livros da magia tradicional, tá? O que vocês podem encontrar são trabalhos dentro de qualquer uma das artes que reflita a magia tradicional, mas não há um livro específico escrito na capa magia tradicional, né? Não, porque tudo é passado oralmente através de ensinamento e o aprendizado se dá por prática, não tem registro, né? É passado geracionalmente, o que significa que magos e magas, bruxos e bruxas da magia tradicional, da minha faixa de idade, por exemplo, se não passarem para seus filhos essa tradição, entra em extinção, né? Entre aspas. O termo magia tradicional pode morrer. A magia tradicional em si, não. Por quê? Porque não se reflete apenas no nosso modo de vida, se reflete também em tudo que fazemos. Por isso que é filosofia de vida, né? É o jeito de viver. A vida em si é a mais linda de todas as magias, né? A vida é uau.
Então, eu vou pensar sobre isso porque, veja bem, a relação com a espiritualidade, com o papai, é puramente pessoal. O que significa, por exemplo, assim, eu vi um vídeo, uma pessoa, aliás, não foi só um vídeo, não, há vários tipos nessa linha, de pessoas dizendo que possuíam um determinado objeto na casa ou pela casa e Deus ou a espiritualidade mandou tirar porque o mal estava entrando na casa através daquele objeto. Na visão da magia tradicional, existe só um caso onde isso é possível, mas não tem relação com o objeto, não. Não se esqueçam que é de dentro para fora, bem ou mal, é de dentro para fora. Tudo, todos os seus movimentos, todas as suas manifestações, elas nascem, são impulsionadas de dentro para fora. Ah, que interessante. É como o anel com o símbolo do olho turco. O anel não tem poder nenhum, mas o que ele me faz lembrar gera um poder, que é o que? A prece. A prece constante. Uma prece de proteção, de defesa, né? Então, nenhum objeto tem esse poder que as pessoas colocam nela. Uma coisa seria, por exemplo, e isso para pessoas com algum nível de mediunidade, normalmente clarividentes ou audiovidentes. Um falecido ou qualquer outra pessoa viva usou muito essa capinha, né? No caso, eu. Aí, um médium, ele vem e coloca sua mão sobre, ele lê essa energia. Normalmente, são pessoas que leem energia, é que conseguem fazer isso. Coloca a mão aqui, puxa a energia que o espírito da pessoa tinha concentrado naquele momento, por exemplo. Se a última vez que eu toquei esse objeto, eu estava sentindo muita dor, eu estava sentindo muita ansiedade ou muito medo, a energia que o espírito manifestou fica impregnada aqui, parada aqui. Aí quando vem a pessoa que lê energia e coloca a mão, ela consegue ler essa energia de medo, de dor, de sofrimento. Entenderam? Então, por que vocês têm que questionar sempre? Inclusive a Shimada. Não é para chegar na Shimada e ficar fazendo perguntação como que querendo entrar em debates, porque já vou avisando. Shimada não debate, Shimada não discute, não perca o seu tempo, Shimada não responde determinadas coisas. Shimada não entra em determinadas vibes. Por quê? Porque o meu animal não é dominante. Como a gente aprendeu nos frutos da carne, o animal, quando ele é dominante, ele manifesta tudo isso. Essa mania de discutir, de ficar batendo boca, de ficar. Esse negócio de discutir desperta várias coisinhas, como, por exemplo, a provocação, a atormentação. Tudo isso é como se fosse uma onda, assim, ó, que vai desenvolvendo várias outras ações. Tudo isso constitui uma discussão. A discussão, como vemos hoje, né? Então, assim, Shimada não discute. O questionamento que eu estou falando é
duvide sempre. Ah, peraí, eu não concordo com isso. Eu vou fazer a minha pesquisa e vou procurar a verdade que eu considero aceitável eu mesmo. Eu vou ver com meus próprios olhos. Lembram daquele vídeo de 2 horas para dormir? Provai e vede. Quem tem olhos para ver, veja. Provai e vede. Prove por si mesmo. Vá lá, faça a sua pesquisa, faça a sua experimentação. Experimente. Isso é questionar, não é ficar batendo boca com ninguém. Se alguém, é por isso que tem muita gente que não vem. Tem vontade de comentar e não comenta, né? Por quê? Porque quer vir afrontar, bater boca, ofender. Não perde seu tempo, tá? A chamada não entra nessa vibe. Então, outra coisa que está muito associada, a espiritualidade não se contradiz, né? Estimada hora, medita para poder vir fazer esses vídeos, não é de qualquer jeito não, né? Eu não fico aqui vomitando. Eu presto muita atenção no que eu estou falando e eu tenho discernimento para saber o que é de mim e o que não é. Quando é de mim, eu falo, quando não é de mim, eu falo, né? Então, questionem tudo, sim, e analisem, né? A prática da análise de tudo que é externo também ajuda a aprender a analisar a si mesmo. Porque análise é análise, funciona da mesma forma. Então, você se depara com esse tipo de vídeo e aí a pessoa faz o quê? Ela recolhe os objetos ou pega o objeto, destrói como se fosse algo perigoso, nocivo, e faz um vídeo e diz para as pessoas: olha, não tenha isso aqui na tua casa, isso aqui traz um mal para tua casa. Epa! Não, 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 não. O que serve para um pode não servir para o outro, tá? Há coisas que não são generalizáveis. Aliás, como na psicanálise cada caso é um caso, a gente pode dizer que nada é generalizável. O que serve para um não serve para outro, não. Então, se a espiritualidade, se papai pede para uma pessoa tirar determinada coisa da casa dela, não é a coisa, é a pessoa. É o animal da pessoa. É como um dos vídeos que eu vi. A pessoa tinha jujuba pela casa inteira. Sim. Balinhas de jujuba, bala de goma, né? Pela casa inteira, em todo lugar. E qualquer lugar da casa que ela parasse, ela pegava a jujuba e mastigava. Quer dizer, passava o tempo todo mastigando a bala de goma. Isso é muito semelhante a cigarro, né? É fácil falar do vício, do pecado visível do outro. Há pecados sutis, há pecados ocultos, pecado entre aspas, né? Há ações nocivas de todos os níveis. Alguns são explícitos, outros não. E o que aconteceu? O mal entrou na casa da pessoa, por quê? Porque ficou tanto tempo comendo bala de goma em todo lugar que via, estava o tempo todo ao alcance dos seus olhos, isso se torna um vício, que a pessoa passou a ter problema de diabetes, tá? Causa e efeito, simples assim. Excesso de doce vai gerar uma doença em você.
porque não há equilíbrio nisso. Tem que saber os limites do teu corpo. O relógio biológico de cada um funciona de uma forma. Se não estiver em equilíbrio, o desequilíbrio vai gerar algo ruim para o teu corpo. Simples assim. Esse é o mal que entra na tua casa. Aí você não pode chegar para as pessoas e falar assim, não tenham isso na tua casa. Não tenha bala de goma na tua casa, porque o mal entra na tua casa. Não. Quem quiser comer bala de goma, coma. Quem quiser comer qualquer doce, coma. Quem quiser ter qualquer objeto em casa, tenha. Porque quem dá poder a tudo é você. Não é o que está ao teu redor. É você que dá poder a tudo. É você que manifesta bom ou ruim. Tá aí o fruto proibido. A árvore do conhecimento se tornou a árvore do conhecimento do bem e do mal quando alguém com conhecimento criou o dualismo, bem e mal. Isso é bom, isso é ruim. Isso é do mal, isso é do bem. Dualismo. É o indivíduo que cria isso. Como tudo o que papai fez era muito bom, aconselho vocês a se apegarem a tudo que é bom. Como que a gente sabe quando uma coisa é boa? Nos faz bem, simples assim. É muito. A espiritualidade é muito óbvia, tá? Não é novela mexicana. Não tem muito nhenhenhé, mimimi, blá blá blá, não. É direto e reto. Ponto A ao ponto B, do X ao Y, sabe? Simples assim. A lógica. Não esquece de usar a lógica. Então, tem gente que tem essa mania feia. O que faz mal para mim é o mal. Vou dizer para todo mundo, olha, não faça isso, não tenha isso, não pense isso, porque o mal domina a tua vida, a tua casa. Não. Não. É você mesmo que gera o mal. É você mesmo que manifesta o mal. É você mesmo que torna as coisas do mal. Tá bom? E nisso foi... Eita, nós. Ainda bem que os frutos do Espírito é mais suave, né? Este é o tema do vídeo, a segunda parte. Já falamos sobre os frutos da carne, agora vamos falar dos frutos do Espírito. Eu respondi a pergunta? Respondi. Vamos para os frutos do Espírito, que no caso não é... Deixa eu ver. Os frutos do Espírito é do nosso Espírito, tá? Não é do Espírito Santo. Você não manifesta isso apenas quando o Espírito de papai se manifesta em você, que é a centelha, né? Todos têm o Espírito de papai. Nem todos deixam que ele se manifeste, né? O nosso espírito é o que está entre o corpo e a essência. É a energia que o corpo ele produz continuamente, é uma energia física. E essa energia, ela não apenas ela é criada pelo corpo conforme ele se movimenta. O corpo também ele precisa fazer a manutenção dessa energia, como se fosse uma restauração, uma recarga dessa energia. Para quê? Para que ela seja limpa. Daí o perigo de você trazer, desculpa, o mundo externo para o interno. Porque o espírito funciona também com um tipo de filtro. Sendo filtro,
Muita coisa do que vem do mundo externo, quando ele vem para o interno, ele fica impregnado no espírito e vai criando como se fosse uma barreira. Essa barreira é que faz com que o consciente seja separado do inconsciente, a essência não tem alcance ao corpo, muito menos ao mundo externo. É daí que o que está dentro não se manifesta, inclusive os frutos do espírito. Por quê? Porque o espírito fica tão impregnado do mundo externo e, consequentemente, dos frutos da carne, porque os frutos da carne, quando eles se manifestam, eles não estão gerando apenas de dentro para fora para o mundo externo, para os outros, também para si. Entenderam? O espírito, ele terá dificuldade de manifestar esses frutos por causa do estado do seu espírito. Quer dizer, sim, mora gente demais dentro de você, né? Ego, superego, consciente, inconsciente, alma, espírito, essência, tudo dentro do animal. O primeiro fruto do espírito é o amor no sentido de caridade, visto que o amor olha que interessante, né? Enquanto o espírito produz os frutos do espírito, a essência produz os 9 dons que estão diretamente conectados à centelha. É quando a centelha atua como um canal, ela ativa os 9 dons. Eles são manifestados pela essência. E a essência também produz as virtudes. No caso do amor incondicional, ele é manifestado pela essência, é um fruto da essência. Este amor, no sentido de caridade, do amar ao próximo, né, é do espírito. A caridade, que eu não sei por que já não está como caridade, para não confundir as pessoas, né? Não é o amor incondicional, não, é a caridade. O gozo é um fruto do espírito. Este gozo, gente, não tem relação com a satisfação imediata, tá? Ou sexual. É no sentido de alegria. É um estado de espírito. É por isso que Shimada usa muito o termo estado de espírito. Aliás, toda essa lista dos frutos do espírito são estados do espírito. Então, o gozo é um estado de satisfação que causa alegria, mas não é um momento de alegria. Sendo um estado de espírito, a pessoa é alegre. Então, o amor, a caridade, né? A pessoa é caridosa. É o estado de espírito dela. Espontaneamente, sem intenção nenhuma. É uma propensão dela a ser caridosa e ser alegre. Apesar dos pesares, ela é alegre. Ok? A paz é um dos frutos do espírito, mas também não está relacionado com as virtudes. Esse vídeo vai dar mais de 1 hora, tá? Por quê? Porque a Shimada entrou no modo questionador de novo, assim como no vídeo anterior. No outro vídeo eu já estava desconfiada, agora eu tô tendo certeza, tá? Tem um quê, esses versículos, né? Gálatas 5:19 até o 23. Eles têm um quê de alteração. Os ateus, né? Eu tenho muitos amigos ateus. Eles acham a Bíblia muito contraditória e de fato ela é sim. Por quê? Porque os manuscritos hebraicos, eles foram
modificados. E não foram pelos hebraicos, não foram pelos judeus. Os originais, eles, ao longo dos séculos, eles foram sofrendo alterações. A primeira foi no Concílio de Nicéia, né? A cada tradução, a cada adaptação, a cada edição, ali onde ela é usada, possui uma editora que faz essas revisões e edições, adaptações e traduções, né? Isso vai causando ainda mais alterações. Aqui, o original hebraico, isso não tá com cara de ser de um original hebraico, entende? Por quê? Porque o amor, a paz, são virtudes. São produzidos, são os frutos da essência. Há isso porque eu estou acessando a versão Almeida fidedigna. É a versão que eu uso porque ela está muito próxima do original hebraico. Isso é contraditório, não é? Olha só que interessante. O livro de Gálatas, ele não é exatamente hebraico como os textos, por exemplo, do Velho Testamento. O livro de Gálatas são cartas enviadas para a igreja de Gálatas. Eu vou ter que fazer uma pesquisa durante esse vídeo, pessoal. Por quê? Porque o questionamento da Shimada acendeu. Então, vamos pesquisar o que? Se existe esse conceito de dons, como que é? Frutos da carne e do espírito nos originais hebraicos. Ai, gente, eu descobri isso sem querer, tá? Também existe na tradição, e nos textos hebraicos, na tradição judaica, um fundamento quanto à natureza humana caída, que é a que pecou, né? E aquela que tem um relacionamento com a espiritualidade, com o papai, né? Desculpa. Esse conceito de frutos da carne e do espírito tem raízes teológicas, principalmente no Novo Testamento. Percebam que o Novo Testamento ele começa com 4 evangelhos, né? Esses 4 evangelhos correspondem. Deixa eu me certificar aqui para não falar bobagem. Eu fugi da aula de teologia, não sei se vocês sabem, né? Lucas, Mateus, Marcos,
e João. Os primeiros evangelhos são Mateus, Lucas, Marcos e João, né? Há uma tradição, que não é a verdade, né? Que 2 deles faziam parte dos 12 apóstolos, que na verdade são 12 discípulos, tá? Essa coisa de apóstolo veio depois com Paulo, né? Eles eram discípulos de Jesus. Eu gosto de usar as palavras certinhas para não trazer confusão. Discípulo é uma coisa, apóstolo é outra, né? Os 12 eram discípulos de Jesus. Estavam ali o tempo todo com Jesus. Ele pode ser tradicionalmente passar a ser atribuído a eles o título de apóstolos, por quê? Porque eles auxiliavam Jesus o tempo todo nas andanças deles, né? Marcos e Lucas seriam homens apostólicos. Não existe isso no original hebraico. Sim, Shimada vai sempre tocar nessa tecla porque a Bíblia, boa parte dela é construída com originais hebraicos, que inclusive fazem parte da tradição judaica. Nós estamos no Ocidente, onde cultura e tradição é totalmente diferente, né? Sabendo-se que o cristianismo nasceu na Europa, não foi no Oriente. Até a explicação aqui está contraditória, mas Mateus era um coletor de impostos que foi chamado por Jesus para ser um dos 12 discípulos. Tem alguma coisa muito errada, visto que esses 4 evangelhos, eu acho que eles eram evangelistas, por quê? Porque são 4 evangelhos, está relacionado ao evangelismo. Eles falam sobre Jesus, não é de conviver com ele, é de ouvir falar dele. Tudo sobre Jesus foi passado oralmente, eles ouviram, e aí eles registraram. Então, eles deveriam ser evangelistas, quer dizer, a contradição maior na Bíblia está no Novo Testamento. Essa contradição que os ateus veem, né, está no Novo Testamento, principalmente nos livros de Paulo, porque aí acaba os 4 evangelhos, vêm todas as cartas de Paulo. E lá no finzinho, um pouco antes do Apocalipse, que é o livro de João, tem os livros menores, como se fosse uma transição, né? E é interessante, Paulo de Tarso, né? Ele tinha 2 nacionalidades. Ele era um judeu com cidadania romana. Ele era um seguidor das mensagens da vida de Jesus,
a partir do momento que é possível observar que ele deu continuidade aos meus olhos. Eu tô vendo isso, tá? Não tô dizendo que é exatamente isso, mas o que eu estou entendendo aqui é que ele estava dando continuidade a algo que Jesus fazia constantemente, que levava ele a responder. Em resumo, eu não vim confundir, eu vim esclarecer. Eu não estou mudando a tradição, eu estou aprimorando ela. E parece que Paulo foi movido por esse conceito. Por que, estimada? Porque há contradições exatamente nos livros de Paulo. Nós já falamos sobre amor, gozo e paz. Esses são estados de, não de espírito, são virtudes da essência. O estado de espírito é a alegria, a caridade, e essa paz não é da paz em si. Porque você pode procurar ao seu redor absolutamente em qualquer lugar, em tudo, paz, obter paz, mas a paz não vem de fora. Ela é gerada dentro, assim como o mal. Nós não vemos paz no mundo por quê? Para que haja paz no mundo, é preciso gerar a paz, cada um de nós gerar a paz. Tudo que nós geramos dentro de nós, seja bem ou mal, vai se refletir no nosso comportamento, tá? Então, pode ser que alguém que assistiu o vídeo vai dizer: ah, mas você está distorcendo a Bíblia. Não, eu estou fazendo o que muitas vertentes cristãs fazem descaradamente e ninguém reclama, né? Ele está realmente traduzindo com base nos originais hebraicos. Eu não estou fazendo uma tradução que favoreça a minha crença, visto que Shimada não tem religião. Qual a crença da Shimada? Papai, nada mais. Papai, o mundo espiritual, isso é a manifestação. E acima disso, papai, Shimada não está defendendo crença religião aqui, muito menos a Bíblia. Shimada está fazendo a tradução conforme ela enxerga e interpreta tudo, conforme ela se relaciona com a espiritualidade, sem... Só um minuto. Desculpa. Tô gravando de dia, né? Alguém perguntou para mim também: Shimada, não tem como você fazer leitura coletiva? Não, não tem como eu fazer leitura particular. Sabe, eu dou preferência para leitura pessoalmente. Quando isso não é possível, eu faço por videochamada. Só que eu estou num ambiente que não me favorece, tá? Apesar de tudo que a Shimada fala aqui, tem um pequeno detalhe que vocês precisam entender. A Shimada, ela está passando por um momento muito complicado para que ela possa fazer o trabalho dela, todos os trabalhos dela. Incrivelmente, tudo o que eu faço não tem como se desenvolver aonde eu estou. Eu já pensei em ir para o interior, eu já pensei em ir para Minas, eu já pensei em voltar para o Japão, principalmente. Eu gostaria muito de voltar para o Japão. Só que meus filhos me seguram porque eles não querem me deixar sozinha.
Mas já não dá mais para me continuar aqui. Eu tô travada. Eu tô bloqueada aqui. Eu não consigo. Eu já tô pouco mais de um ano aqui. Eu não consigo me desenvolver. Eu não consigo dar continuidade ao que eu tenho que fazer, né? E a Shimada tem tentado gravar vídeos de dia porque eu preciso cuidar do animal. Ontem eu não vi exatamente por causa disso. O animal sofre um enorme desgaste quando a Shimada trabalha com a mente, a espiritualidade. Eu precisava pôr o animal para ficar quietinho, cuidar dele, né? Então, o meu horário, o meu relógio biológico tá doidão. Eu não tô conseguindo fixar a minha rotina, porque Shimada lê energia, Shimada capta energia. E quando, dependendo do tipo de energia, isso é extremamente desgastante. Por quê? Porque eu tenho que me proteger para não me contaminar energeticamente. E eu tô cercada num diâmetro grande de energias densas. Calma, Lupita. Energias densas. Isso atrapalha a necessidade que eu tenho de alcançar frequências mais altas, sabe? A Lupita sabe que quando eu tô gravando é preciso silêncio. Então, a Shimada, ela não tem que gravar vídeo de madrugada à noite. De madrugada à noite ela deve dormir. Dormir pouco afeta qualquer pessoa, demasiadamente, né? Nem isso eu tô conseguindo fazer. Aí a Shimada tenta gravar de dia e dá esses imprevistos, tá? Então, tenham paciência com a Shimada. Sendo que paciência é um dos frutos do espírito, tá bom? Então, os frutos do espírito. Eu tô com a sensação que eu sempre tô recomeçando, né? Caridade, alegria. Os frutos do espírito não são apenas o que o espírito produz, mas o estado de espírito do indivíduo, né? Caridade, alegria, a paz não é a virtude, que é o fruto da essência. Sim, existem os frutos da essência que não estão na Bíblia. Claro que não, porque são da magia tradicional. Não é à toa que eu não gosto muito de Paula, sabe? Eu vou descobrir ainda por quê, mas eu tô começando a descobrir. Essa paz tem relação com o pacifismo, a passividade. É uma pessoa que não quer guerra com ninguém. Enquanto a essência produz a paz, com muita facilidade ela gera a paz. Veja, os frutos do espírito correspondem a estado de espírito. A essência, ela produz. Ela deveria produzir para o espírito. Consequentemente, para o externo. É como uma onda que surge a partir da essência e vai indo para fora. E ela vai limpando. E ela vai contagiando, que é diferente de contaminar, né? Então, essa paz aqui é no sentido de pacifismo, pacífico. Uma pessoa que não discute com ninguém, que não quer briga com ninguém, que não quer guerra com ninguém, que não fica provocando ninguém. É o estado de espírito dela, a natureza dela.
ela não responde a provocações, ela não gosta desses mal-estares. Ela não os provoca e também não os recebe e não os alimenta. Isso é o que se refere a essa paz. Longanimidade. Eu vou procurar a etimologia de longanimidade porque era simplesmente dizer paciência, né? Existe uma grande diferença de ser paciente, não, de estar paciente e ser paciente. São coisas distintas, né? Então, essa paciência, ela se relaciona a ser paciente. É da natureza da pessoa a paciência dela. Ela não entra no, no período de paciência. Tipo assim, eu tô tendo paciência com você, continua. Não. Ela é paciente o tempo todo. Todos os frutos correspondem a um estado de espírito onde a pessoa é por natureza, espontaneamente, o tempo todo assim. Entendem? Longanimidade atinge. Viu? Outra contradição que criou uma lista. A etimologia de longanimidade vem do latim longanimitas, que une longus, de longo, e animus, anima, alma ou ânimo, significando literalmente longa alma ou ânimo longo, refletindo a ideia de paciência prolongada, constância e resiliência diante de adversidades, sem sucumbir à ira. No grego bíblico, né? Porque a tradição teológica do conceito frutos da carne e espírito vem do grego bíblico. Parece que foi a primeira tradução do hebraico para o grego. Então, o conceito surgiu aí, na tradição grega. Tradição não, tradução. No grego bíblico, significa longa raiva, a demora em se irritar, também ligada à paciência e tolerância. Paciência e tolerância são distintos, tá? O tolerante não significa que ele tenha paciência, não. Tolerância não é legal. A paciência é mais nobre, né? Mas no caso dos frutos do Espírito, é exatamente isso que eu acabei de falar. É uma pessoa que ela simplesmente, essa paciência prolongada, ela simplesmente é paciente por natureza. É o seu estado de espírito. É uma pessoa normalmente resiliente. Ela não se abala. Sabe a fênix? Só que ela faz isso de modo pacífico. Normalmente, um fruto vai desencadear o outro, um estará presente no outro, um colabora para a existência do outro, como tudo que papai fez, né? Então, a paciência não ela pode ser gerada através da paciência, da paz, da passividade, sim, mas a paciência por mais que o outro seja alguém o tempo todo irritado, o tempo
pessoa está reclamando se tem uma paciência, não é a tolerância. A tolerância tem a ver com suportar, aguentar, né? Quando você tem estados de espírito, você não faz nada que te obrigue a reprimir alguma coisa. A tolerância tem muito de reprimir, de se anular, de se conter, sabe? É tudo muito assim. E a resiliência, a paciência não. A paciência tem muito de compreensão. Os dois andam juntos. Uma pessoa compreensiva, ela será paciente. E vice-versa, tá? Então, paciência é um dos frutos do espírito, seu estado de espírito. Benignidade. Eita, nós, né? Eu podia usar umas palavras mais simples, para que complicar? Vamos ver o que é benignidade, que tem muita relação com bem. Qualidade ou virtude do que é benigno. O que é uma pessoa benigna, que tem um estado de espírito benigno, que não é tóxico, que não é nocivo, que não faz mal para ninguém, nem para si? Eis a benignidade. Uma pessoa que não é nociva. Nocivo e benigno são extremos, né? Não são opostos. São extremos. Se são opostos, não são complementares, tá? É mais fácil dizer extremos, para não confundir. Então, a pessoa benigna, ela sempre está propensa para o bem de si e dos outros. A pessoa benigna, ela é muito propensa à individuação. Ela tem o senso coletivo em si. Ela sabe que é um indivíduo, mas tem o senso coletivo em si. O próximo fruto é a bondade. Não é aquela pessoa boazinha, nem aquela que se mascara de boazinha. É uma pessoa boa em sua totalidade, mediante a todas as suas características, todas as suas ações, o seu modo de vida, o modo como trata as pessoas. Tipo, a cada segundo do dia, 24 horas, na frente ou atrás das pessoas. Quando ninguém vê e quando todo mundo vê, é a mesma coisa. E é aquela pessoa boa, por quê? Porque ela tem esses estados de espírito, ela tem virtudes que se manifestam, ela tem uma postura diferente, ela é diferente. A pessoa que é bondosa, não, ela não é no sentido, assim, a bondade e a caridade são distintos também. O bondoso é quem pratica a caridade, se torna caridoso. As duas coisas andam juntas, né? O bondoso, ele é predisposto a ver o que é bom. Por quê? Porque nós voltamos ao nosso foco aquilo com o qual nos identificamos. A pessoa bondosa, ela sempre está focada nas coisas boas. Não esqueçam, ela é uma pessoa benigna, ela é boa para si e para os outros. O bem, o que é bom, sempre está girando em torno dela e se manifestando através dela. Aqui na listinha, tanto aqui na minha listinha quanto na Bíblia, o próximo fruto é outra controvérsia, porque se diz fé. A fé, ela nem é um fruto do espírito, um estado de espírito, e nem tampouco uma virtude. Ela é um dom, é um dos 9 carismas.
Então, significa que essa fé que está aqui não significa a fé dos dons espirituais. Corresponde à fidelidade, só que eu nem vou puxar a etimologia de fé, tá? Mas se a gente for puxar, eu acho que não tem nada a ver com fidelidade, não. Então, a fidelidade é um dos frutos do Espírito no sentido de essa pessoa ela é fiel. Em que sentido? É uma pessoa que se pode confiar. Ela não é mal intencionada, ela não é enganosa, ela não há risco dela te passar a perna, ela não é maliciosa. Você pode contar para ela os seus segredos, confidenciar, desabafar, ela é fiel. Ela não vai fazer fofoca, ela não vai falar mal de você, ela não vai te julgar. Há uma fidelidade. Só que quando a gente fala em estados de espírito, a gente está falando de um ponto muito interessante da jornada de autoconhecimento. Quando parte de dentro para fora, não é apenas gerado dentro de si. Se você é uma pessoa caridosa, alegre, paciente, pacífica, benigna, bondosa e fiel, primeiro você será para você. A pessoa fiel é honesta. Ela será primeiro para si. Amai o próximo como a si mesmo. Amai a si mesmo para poder amar os outros. Seja caridoso com você para poder ser com os outros. Seja fiel a você, seja honesta a você para poder ser com os outros. A gente vê muita hipocrisia em todos os setores, principalmente relacionados à espiritualidade, onde a fidelidade ela é algo nulo, a honestidade é algo nulo, porque eu não sei quantas pessoas conseguem fazer isso, mas Shimada, como ela trabalha muito com linguística, ela percebe muito bem as entrelinhas. É nas entrelinhas que está a hipocrisia. É nas entrelinhas que se revela a mentira, o engano, a falsidade e tudo mais. Tanto quando a pessoa fala quanto ela escreve, principalmente quando ela escreve. Por isso que Shimada pede para vocês fazer diário. Tudo o que vocês sentem, pensam, suas memórias, escrevam tudo no diário. Ninguém esconde quem é quando escreve. É por isso que em rede social você vê muita postagem compartilhada, frases prontas, através de imagens, né? Mas você dificilmente vê alguém que expressa o que sente, o que pensa de próprio punho. Por quê? Porque a pessoa não, inconscientemente, ela não vai revelar quem ela é. Escrever faz isso. Verbalmente, a gente percebe também. E Shimada não vai contar a cama, né? Não. Shimada vê. Então, por exemplo, tem tipo lideranças espirituais que falam coisas assim que eu acho interessante. Principalmente, eu vi um título falando assim, terapia para quê? O cristão não precisa de terapia. O cristão não é gente? Todos nós precisamos de terapia, até eu. Eu faço terapia comigo. Todo mundo precisa. Se relacionar com espiritualidade não te torna um ser perfeito, não. Não te coloca de volta no estado de Adão e Eva, não. Sim, há uma simbologia muito profunda do Jardim do Éden e Adão e Eva.
Se relacionar com a espiritualidade é poder ter a liberdade de assumir: eu não sou perfeito. Não é que você é pecador, não, você não é perfeito. Você vai cometer erros, você vai cometer deslizes, você vai cair, você vai levantar, e tá tudo bem, porque você está passando por esse mundo para aprender enquanto você erra, enquanto você cai, enquanto você levanta, enquanto você acerta, enquanto você aprende, né? Então, assim, os frutos da carne, se eles não são estado de espírito de quem se comunica com você, determinando que, por exemplo, o cristão não precisa de terapia. Terapia para quê? Não existe cura interior. Existe. Existe cura interior. A terapia ela é importante, inclusive para espiritualistas. Eu posso dar muitos exemplos bíblicos de personagens bíblicos que possuíam algum problema, alguma patologia, tá bom? Vocês estão achando que os personagens bíblicos eram pessoas equilibradas? Monges tibetanos, iluminados, pessoas perfeitas? Não eram, não. A grande maioria tinha uma patologia psicológica ou psiquiátrica, tá? Então, existe uma postura que reflete estados de espírito que deveriam ser evidentes nesses que dizem ser detentores de uma verdade absoluta que não existe. Não existe verdade absoluta. A verdade se fragmentou e ponto. O próximo fruto é o mais fofinho, o mais guti-guti da lista. Relacionada a uma das palavras que a gente mais encontra na Bíblia, mansos. Inclusive, a referências de mansos de espírito é como no vídeo de 2 horas, né? Onde é citado 2 vezes mansos de espírito. O que quer dizer isso? A pessoa que ela tem o estado de espírito manso, ela é mansinha. É tipo a Lupita. A Lupita, quando ela late, ela está se comunicando, ela não avança em ninguém. É só quando ela late, ou ela primeiro está avisando, mantém a distância, e depois ela está comunicando. Ela é mansa, é um docinho. Ela tá ali, ela sabe que a mamãe tá gravando. Quando começam a fazer barulho aqui do lado de fora, ela começa a latir, porque é como se ela estivesse dando bronca. E ela fica boazinha. E quando eu tô assistindo meus vídeos, pra ver, né, se eu fiz direito, ela ouve também. Quando eu dou stop, ela late. Tipo, continua. A mansidão. Ai, que delícia. Pessoas mansas, elas são tão raras, né? Ai, como é raro uma pessoa mansa, gente. Normalmente, a gente encontra mansidão em pessoas idosas, em áreas rurais. O povo manso, principalmente de roça. Gente de roça é um povo manso, né? Dificilmente vamos encontrar um manso de espírito. Ou seja, a mansidão como estado de espírito, ela não veste o personagem de manso, ela não finge que é mansa, ela é. Vem de dentro dela, é da natureza dela, a mansidão. É uma pessoa que engloba todos os outros frutos. Essa pessoa vai ser contra a guerra, ela vai ser pacifista,
ela vai ser aquela pessoa que ela une, que não gosta de divisões, de separação, de dissensão, de discriminação. Ela não gosta de nada disso, não. Ela não é apenas diplomática, ela é conciliadora. A pessoa mansa, ela produz constantemente paz, ela tem uma paz de espírito absurda. Ela não arruma confusão com ninguém, nem com nada, nada no sentido de situações, né? Ela tá tipo já há 15 minutos na fila do mercado, tá lotado. Ela não fica lá resmungando, não. Ela aproveita aquele momento, ela fica fazendo meditação, ela faz uma oração, ela envia boas energias para as pessoas que estão ao seu redor, inclusive as que estão xingando a caixa do mercado, que não tem nada a ver com isso, né? A pessoa mansa, ai, ela é tão gostosa. É tipo assim, alguém que precisava ser um bem cultural da humanidade. É aquela pessoa que todo mundo quer ter perto. Por quê? Porque você não vai ter problema nenhum com ela. Ela não gera problema para si nem para os outros. Ela é de boas. De boa. Ela não. Quando eu disse que ela não arruma confusão e problemas nem para si, para ninguém, é porque, sabe as pessoas que ficam criticando coisas e pessoas, elas reclamam de coisas e pessoas? O manso não tem isso, não. Tudo é o que é, cada um é o que nasceu para ser. Tudo acontece do jeito que tem que acontecer. O manso, vamos fazer a jornada em busca do manso perdido, porque os mansos herdaram a terra. Eu acho que já herdaram e sumiram. A minha mãe e meu pai eram pessoas mansas. Ai, como eles eram gostosos, gente. Era bom ficar perto deles. Tipo, paz e amor. Eles nem eram hippies. Paz e amor. Pessoas paz e amor são mansas. Mansas, isso. Resume bem, né? O último item da lista dos frutos do Espírito, a temperança, que inclusive só não vou. Eu vou pegar para mostrar. A temperança é uma das cartas do tarot de Marcela. A temperança. O significado da temperança ali como fruto do espírito ou estado de espírito é o mesmo desta carta aqui. Interessante, né? Observe que a temperança aqui, não é aqui, é aqui. O vaso vermelho e o vaso azul. Tem um líquido indo do vaso azul para o vermelho. Aqui a temperança é apresentada como um anjo. E não podia ser diferente, porque a pessoa que tem um estado de espírito dentro da temperança é como se fosse o equilíbrio em pessoa. Ela manifesta todos esses frutos.
E eu digo isso exatamente por causa dessa troca de líquido nos dois vasos. Isso aqui representa, desculpa, isso aqui representa um hábito que havia principalmente ali no período medieval, e algumas teorias dizem que provavelmente Yeshua tinha esse hábito, e isso favoreceu com que ele multiplicasse o vinho naquela festa de casamento que ele foi. Sim, Jesus ia a festas. Sim, Jesus ficou preocupado com o fim do vinho. O vinho estava acabando. Se o vinho acabasse, acabava a festa. Não, Jesus queria que o pessoal continuasse na festa. Então Jesus foi cuidar do vinho. E Yeshua, multiplicou o vinho. Aqui havia, principalmente no período medieval, né, até o período medieval, o hábito de acrescentar água ao vinho. Então, se dosava a quantidade ideal para o vinho, para que ele não ficasse muito forte. Porque eu não sei se vocês sabem, o suco de uva integral, por exemplo, se você tomar toda a garrafa de suco integral de uva, sabe o que vai acontecer? Tu vai ficar bêbado. Mas não tem álcool, Shimada. Não, mas vai passar a ter no seu estômago. Por quê? Porque o suco integral, muita quantidade, o que vai acontecer? Ele vai entrar em fermentação junto com o suco gástrico. Vai virar vinho. Vai virar vinho no seu estômago. Então, você vai ficar bêbado tomando suco de uva integral. Sim, já vi, inclusive, isso na minha família. O pai do meu filho mais velho, gente, virou uma garrafa de vinho integral, ficou bêbado. Então, era dosado uma medida correta no vinho, fazia-se uma mistura, né? Para que o vinho não levasse a pessoa no estado embriagado muito rápido, né? A pessoa não ficasse bêbada, mas ela sentisse prazer tomando vinho, que é o suco de uva fermentado. Simples assim, né? Faz muito bem pro estômago, por sinal. Então, fechando com chave de ouro o último fruto do Espírito, a temperança fala de equilíbrio. É óbvio que uma pessoa que manifesta todos esses frutos, que tem todos esses estados de espírito, é possível ter todos? Sim, porque um puxa o outro, né? Uma pessoa com esses estados de espírito, ela é uma pessoa equilibrada. Ela não vai demonstrar em momento algum que ela é raivosa. Aliás, é uma pessoa que ela sempre é ela mesma. Ela não veste um personagem, ela não veste uma máscara, ela não finge, ela não encena, ela não atua como um ator. Ela é simplesmente ela mesma. O equilíbrio em pessoa. Uma pessoa que ela alcança com muita facilidade a sincronia do hemisfério esquerdo com o direito e das energias yin e yang. Vocês estão vendo porque tem gente que é maligna de verdade e diz que ninguém precisa de terapia, terapia para quê? Há pessoas que trabalham para o poder oculto e não sabem. Elas dizem que o diabo,
o maligno, a doutrina demoníaca está invadindo os púlpitos, mas ela é a maligna. Quando o que ela faz é pior do que uma oração contrária. Ela favorece o poder oculto, porque uma pessoa sem cura interior, sem autoconhecimento, ela não tem como chegar nesse nível aqui. Padrões, condicionamentos e manipulações impedem que o espírito produza esses frutos, principalmente em animais dominantes, animais bípedes. Consequentemente, a essência não irá gerar as virtudes. Sem as virtudes não há a manifestação dos 9 carismas ou 9 dons espirituais. Estão entendendo agora? Liguem os pontos, tá? Porque a espiritualidade não se contradiz. Você quer ter certeza absoluta? Faz a sua busca. Vai assistindo o vídeo, vai pausando e vai fazendo sua busca. Vai anotando. É seu estudo. E certifique-se com a sua própria mente, a sua própria interpretação, a sua própria compreensão, com seus próprios olhos, com seu próprio ouvido. Ok? Não, você não precisa que ninguém dite, determine o que você tem ou não que fazer da tua vida. Como você deve seguir o teu caminho de elevação, tua relação com a espiritualidade, com o papai. Não. Você só precisa dar o primeiro passo para tudo isso começar. Do seu jeito, sim, do seu jeito. Não é o jeito que fulano diz, que ciclano disse, não, é do seu jeito. Ai, não me deixa brava. É do seu jeito. Não tem doutrina, não tem dogma, não tem lei, não tem norma. É do seu jeito. É teu particular com a espiritualidade, com o papai. É a tua intimidade. É o teu pessoal. É o indivíduo com a espiritualidade, com o papai. Sem fatores externos atrapalhando isso, criando obstáculo para isso. Me entenderam? Desculpa o tempo de vídeo. Vocês podem usar esse vídeo para dormir, tá? Mas o assunto é complexo, né? Estimada gosta de trazer tudo nos mínimos detalhes. Espero ver vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado, que eu tenha conseguido acrescentar algo ao intelecto precioso de vocês, riquíssimo de vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Beijos na alma.